um amigo hoje, um amigo, irmão de muitos anos. A gente trabalhou junto. E Deus tem feito assim, coisas extraordinárias através da vida do pastor João. E ele tinha uma viagem programada e eu falei assim, né? Eu sempre digo uma coisa, não existe coincidência. Não é verdade? A gente crê na cristocidência. Então, viu, pastor João, na agenda de Deus está marcado que eu estaria aqui. Deus separou isso, ele nem sabia que ele está aqui, mas Deus já tinha marcado que ele estaria aqui. Então, queridos, eu não posso falar, eu sou suspeito de falar dele. No final, vocês tiram as conclusões, né, no servo do Senhor. E eu quero convidar o pastor João. Agora para todo mundo. Ele está passando na Bahia, é baiano. E está por aqui de passagem, segunda-feira está retornando, mas tem algo assim para compartilhar conosco e sermos abençoados nessa noite. Amém, queridos? Abra o seu coração, já está falando, amém? Deus abençoe. Thank you. Amém. Graça e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para Ele e dá um lindo aplauso a Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: você está pronto? Você está pronto nessa noite? Diga assim: eu quero começar nessa noite profetizando sobre a sua vida. Fala com ele: eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Fala com ele assim: estenda as suas mãos. E eu quero profetizar sobre as suas mãos agora. Diga assim: bendita seja a obra das suas mãos. Tudo que você colocar as mãos prosperará, multiplicará. E Deus será glorificado com a obra das suas mãos. Agora eu pergunto para ele: você crê nisso? Então, se você crê, aperte a minha mão, fala com ele e libera sobre ele uma bênção aí poderosa em nome de Jesus. Aleluia! Pode sentar, queridos. Eu quero me apresentar para vocês para a gente ficar mais íntimo. Amém? Já somos irmãos, mas ainda não temos tanta intimidade assim, então eu quero me apresentar, falar um pouco de minha vida para você ficar me conhecendo. E aí, se algum dia alguém perguntar a meu respeito, você vai saber falar algumas coisas importantes a meu respeito. Amém? Eu sou casado com a pastora Rose há 21 anos, estamos juntos. Ela é um presente de Deus para a minha vida, infelizmente não pôde estar aqui. E temos uma filhinha de 5. Não é uma filhinha de 5 anos, é uma filhinha de 5 filhos. Então nós temos 5 filhos. 4 meninas e 1 varão. Amém? E minha filha primogênita está aqui essa noite. Dani, fica de pé, por favor. Bonita igual o pai, aleluia. Glória a Deus. E a mãe também, que ela vai estar ouvindo depois essa mensagem que eu estou gravando. Amém? E nós vivemos hoje em Salvador, na Bahia. Eu ia dia 7 para a África, para a República do Congo, mas estourou uma guerra civil lá e nós tivemos que remarcar a nossa viagem para o ano que vem. E Deus reservou para estarmos aqui com vocês essa noite. Amém? Pastor Wilson é um grande amigo, é um irmão que Deus me deu, que é um presente do Senhor na minha vida. E ele e sua família são parte da nossa história, de tudo aquilo que Deus tem feito em nós e tudo que Deus tem realizado, ele tem uma grande participação nisso. Amém? Eu quero nessa noite que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai mudar algo hoje em você. Quando estávamos adorando ali, o Espírito Santo gerou isso no meu coração, essa convicção. Deus vai mudar algo em você nessa noite. E o que Deus vai mudar vai desatar a sua vida para prosperar. Você recebe isso? A palavra de Deus, ela
tem muitas coisas interessantes, mas uma delas é que a palavra de Deus, quando ela vem para nós como uma revelação, algo muda em nós. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão entender o que aconteceu, mas a gente sabe que mudou alguma coisa em nós. O nome disso é revelação. E a palavra revelada, para mim, se você pudesse me perguntar assim, pastor, como você poderia descrever a palavra revelada? Para mim, o maior símbolo que nós temos que possa expressar uma palavra revelada, para mim, é algo que você tem essa noite, que está com você agora aí, e que eu não pedi para você trazer, mas geralmente onde você vai, você leva. E quase todo mundo tem o que eu vou falar agora nas mãos. Eu vou pedir para você levantar a sua. Amém? Quem tem uma chave nessa noite nas mãos? Alguém tem uma chave aí? Levanta aí sua chave. Vamos lá? Quem tem uma chave, faça assim, levanta a chave aí. Balança mais uma vez. Agora repita comigo e diga assim: a revelação da palavra de Deus é como uma chave. E nessa noite, Deus vai girar uma chave no meu entendimento e eu vou ter novos acessos. Você recebe isso nessa noite? Você recebe isso? A chave, ela é, para mim, o objeto que expressa a revelação da palavra. Por vários motivos. Primeiro, chave é um sinal de autoridade. Você tem autoridade sobre a sua casa, por isso você tem uma chave. Se você me der a sua chave e eu te der a minha, a gente não pode entrar um na casa do outro, porque chave também fala de identidade. Fala de você, de onde você mora, de onde você vive. Mas não só autoridade, não só identidade, a chave também fala de segredo, porque toda chave tem um segredo. A chave que abre a porta da sala não abre a porta do quarto. A chave que abre a porta de um carro não abre a porta do outro. Cada chave tem um segredo. Por isso existem segredos de Deus na palavra que Ele reservou exclusivamente para você. E que você precisa buscar essa palavra revelada para que você possa ter os acessos que Deus tem para você. Uma outra coisa interessante sobre chave é que a chave, ela te dá acessos. Se eu quero entrar, eu preciso de uma chave. Se eu quero sair, eu preciso de uma chave. Se eu não tenho a chave, eu posso ficar preso. Tem muita gente que ficou preso em alguma situação e nessa noite Deus vai te dar a chave para você romper na revelação. Você recebe isso? E para que isso aconteça, Deus tem que fazer algumas mudanças em nós. Diga assim para o seu irmão: você está pronto? Você está pronto para deixar Deus mudar? Será que você está mesmo pronto? Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Hoje é a rede de empresários, não é isso? Que bom que eu estou diante de muita gente próspera. Alguns acreditaram, outros nem tanto, mas tudo bem. Olha, saiu um amém lá no fundo. Eu quero te ensinar um segredo hoje, falando ainda de chave, que é um segredo que mudou muita coisa na minha vida financeira. O que eu vou ensinar para vocês hoje faz parte de um seminário que nós temos de finanças, que se chama O Discípulo e o Dinheiro, onde eu ensino como nós devemos tocar no dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é só dinheiro, o dinheiro, ele é espiritual. Dinheiro é um símbolo que traz uma regência por trás. Mas eu não vou entrar em tudo que o seminário fala. Eu quero falar hoje algo que eu considero a parte mais importante do seminário que eu faço, que é para que haja uma mudança em você e Deus então altere os seus padrões de pensamento. Quando Deus alterar os seus padrões de pensamento, Deus vai alterar os seus padrões de comportamento. E quando Deus alterar os seus padrões de comportamento, então os seus padrões financeiros serão alterados. Deixa eu repetir de novo para você entender. Primeiro, Deus altera os meus padrões de pensamento. Amém? Depois, Deus altera os meus padrões de comportamento. E então os meus padrões financeiros são alterados como consequência. Amém? Eu não vou precisar fazer força. Vai se cumprir o que está escrito. As bênçãos vão me seguir. Você crê nisso? E Isaías capítulo 32, versículo 8, quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas o homem nobre
Quantos nobres nós temos aqui essa noite? Amém. Mas o homem nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. Ele permanece íntegro e firme em seus propósitos. Amém? Amém. Segura sua Bíblia um pouquinho aí. Nós vamos falar algumas verdades da palavra nessa noite que vão alterar os seus padrões de pensamento. Quando eu faço o meu seminário de finanças, na primeira noite, quando eu vou fazer, eu peço para os pastores entregarem na mão dos discípulos que vão participar uma folha em branco. Então, quando as pessoas chegam na igreja, já tem uma folha em branco na cadeira dela. Algumas não sabem para que serve aquilo, mas quando eu começo a pregar, elas descobrem. Então, primeira coisa que eu faço, eu peço para as pessoas pegarem a folha em branco e escreverem nela o nome, seu nome. Depois eu peço para que as pessoas escrevam ali 10 coisas que elas fariam se elas ganhassem hoje. Se você descobrisse hoje que você ganhou 10 milhões de dólares. O que você faria com 10 milhões de dólares? Então eu deixo as pessoas levarem essa folha para casa, e no outro dia elas devem trazer essa folha, elas devem chegar meia hora mais cedo no seminário e me entregar as folhas para que eu possa ler. Isso acontece em igrejas de 10, de 20, de 100, já fiz em igrejas de 5 mil pessoas. Então vem um monte de folhas, eu não leio todas, mas eu te separo algumas e vou ler. Primeira coisa que eu descubro, que a maioria das pessoas que recebem a folha e que recebem uma promessa ou uma proposta de 10 milhões de dólares, o medo é um padrão na mente delas. E enquanto o medo for um padrão na sua mente, você nunca vai prosperar. O medo não pode ser um padrão na sua mente. Quando é que o medo é um padrão? Quando todas as vezes que eu penso em algo grande, eu penso não em ganhar, mas eu penso em perder. Então o medo é um padrão. Como é que eu descubro que o medo é um padrão na vida dessas pessoas? Porque a maioria das pessoas dizem assim: a primeira coisa que eu faria, eu tiraria o dízimo. Aí talvez, pastor, mas não é o correto a fazer? Sim, mas a maioria das pessoas está fazendo isso com medo de perder 10 milhões que ainda nem ganhou. Elas não estão fazendo por fidelidade. Elas estão fazendo por medo do devorador roubar 10 milhões que nem é dela ainda, é só uma brincadeira. Mas isso revela o motivo pelo qual muita gente devolve dízimo ao Senhor. Ela não devolve por fidelidade nem por honra. Ela devolve porque ela tem medo de perder o que tem. Então tem um padrão errado que precisa ser quebrado, que precisa ser rompido. Mas de todas as frustrações que eu tenho lendo a lista dos 10 milhões, a maior delas é que muitas pessoas não têm 10 pedidos, ou não têm 10 objetivos, não têm 10 projetos. Algumas chegam no máximo a 5, e aí é onde se descobre que aquela pessoa não está pronta para prosperar. Por quê? Porque dos 5 que elas chegam, todos os 5 projetos não envolvem outras pessoas, só envolve ela. Então alguns dizem: eu faria uma lipoaspiração. Tem gente que diz isso, já li isso no pedido. Tem gente que diz: eu faria uma viagem para Israel, eu faria isso, eu faria isso, eu. E poucas pessoas você vê falar assim: ó, eu faria isso por tal comunidade, ou por missionários, ou por alguma coisa que envolvesse outras pessoas. E isso revela que existe um padrão que precisa ser quebrado também na mente das pessoas. Qual é o padrão? O padrão de egoísmo. Diga assim para o seu irmão: Deus não prospera egoístas. Não existe isso no padrão de Deus. Por quê? Primeiro, eu quero nessa noite explicar para vocês que existe uma diferença muito grande entre ser rico e ser próspero. Nem todo rico é próspero, mas todo próspero é rico. Nem todo rico, mas todo próspero é rico. Porque riqueza, na maioria das nossas mentes aqui, tem a ver com dinheiro. Mas prosperidade não se resume em riqueza. Talvez quem mais explique de uma forma inteligível a palavra prosperidade sejam os judeus mesmo. Então os judeus, eles resumem prosperidade
em uma palavra que nós conhecemos como paz, traduzida para nós. Os judeus resumem prosperidade na palavra shalom. Diga para o seu irmão, shalom. Shalom. E shalom não é só paz. Shalom é um conjunto de 6 bênçãos. Quantas bênçãos? 6. E dessas 6 bênçãos, a única que o dinheiro pode comprar é a última. O que é shalom? Shalom significa paz com Deus, ou paz divina. Shalom significa uma família abençoada. Shalom significa saúde. Shalom significa muitos amigos, uma vida longa e muitos bens. Então vou repetir para você: paz, família abençoada, saúde, muitos amigos, vida longa e muitos bens. Dessas 6 coisas, a única que o dinheiro pode comprar são os bens. O dinheiro não pode comprar paz. Não consegue. O dinheiro não pode comprar uma família abençoada. Você conhece muita gente que tem muita grana, mas que tem uma família destruída. O dinheiro não pode comprar saúde. O dinheiro pode até prolongar alguns dias na terra. Pode comprar o leito mais caro do hospital, mas não pode comprar saúde. O dinheiro não pode comprar amigos. Compra falsos amigos. Verdadeiros amigos não são comprados. O dinheiro não pode comprar uma vida longa. Longevidade é dom de Deus. Existem princípios para a nossa vida ser prolongada. Um deles é a honra aos pais. E a única coisa que o dinheiro pode comprar é muitos bens. Fora isso, nada mais. Então Deus não quer só que eu seja uma pessoa rica. Pelo contrário, Deus quer que eu seja uma pessoa próspera. Amém? Mas antes de Deus mudar a minha vida financeira, antes de Deus mudar os meus negócios, aquilo que eu faço, antes de Deus mudar isso, Deus precisa mudar a minha mente. Deus precisa alterar os padrões da minha mente. Eu falei, primeiro Deus muda os meus padrões de pensamentos, depois Ele muda os meus padrões de comportamento, e então os resultados vêm como consequência disso. E o versículo que nós lemos, ele fala sobre o homem nobre. E eu quero sair daqui nessa noite tendo a certeza que você vai entender o que é ser nobre. Amém? Por quê? Porque você sabe qual é o maior inimigo da nobreza? Uma mente de pobre. Pergunta para o seu irmão, meu amado, com todo carinho, meu amado, você tem uma mente de nobre ou uma mente de pobre? Eu quero crer que você tem uma mente nobre. Amém? E se não tiver, não tem problema também, porque eu também já tive uma mente de pobre. Eu não cheguei na igreja com a mente nobre, eu cheguei na igreja com a mente pobre. Mas o Evangelho entrou, alterou os padrões da mente, alterou os padrões do meu comportamento e hoje eu sou próspero. Amém? Amém? E vai ser assim, se você está aqui ainda, pastor, ainda tem uma mente pobre. Ninguém admite de início não, mas eu vou dar algumas dicas de que se você tem ou não uma mente de pobre. Não fique ofendido comigo nessa noite, por favor. Amém? Amém? Mas é simples descobrir se você tem uma mente de pobre ou não. É mais ou menos assim, a mente de pobre ela é limitada. Quem tem uma mente de pobre tem uma mente limitada, ele não consegue sonhar além do que ele ganha. Os sonhos de um pobre são baseados naquilo que ele recebe salário, ou naquilo que ele tem guardado. Os sonhos de um nobre não são assim. Se você quer ter uma mente de nobre, a primeira coisa que você precisa mudar é a sua mente. E como é que eu faço isso? É simples. Lembra que eu falei que eu dou a folha para as pessoas? Por que eu faço isso? Por que eu dou uma folha para as pessoas? Porque o texto que nós lemos diz que o homem nobre, ele projeta. O homem nobre, ele faz o quê? Projeta. E aí eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder audível. Pensa aí nela, amém? Mas você tem um projeto de prosperidade? Você tem um projeto de prosperidade? Você precisa ter projetos a curtos, a médios, a longo prazo. Você precisa ter um projeto. Porque Deus não dá dinheiro para ninguém. Se alguém te ensinou a pedir dinheiro a Deus, esquece isso. Deus não dá dinheiro a ninguém. A Bíblia não nos mostra ninguém pedindo dinheiro a Deus, Deus dando dinheiro. Agora, o nobre não pede dinheiro a Deus, porque o nobre sabe que Deus não dá dinheiro. O que é que o nobre pede? O nobre pede sabedoria.
Você é nobre? Amém. Então comece a pedir sabedoria a Deus. Amém. Porque o homem mais rico que já pisou nessa terra, Salomão, ele escreveu assim: o temor do Senhor é o princípio. Primeiro eu tenho temor, eu respeito Deus, amém? E então eu peço sabedoria. O que é sabedoria? Ideias. Deus precisa te dar ideias. Sabe por que Deus precisa te dar ideias? Porque uma ideia que Deus te dá, uma ideia só, pode mudar o destino da sua geração inteira. Uma ideia que Deus te der pode mudar o destino de toda a sua geração, e seus filhos e seus netos nunca mais precisar trabalhar para ninguém. Por uma ideia que Deus pode te dar. Se você nunca orou pedindo isso a Deus, você vai sair daqui hoje e dizer: Deus, eu preciso de uma ideia que vai mudar o destino da minha geração. Quem vai orar pedindo isso? Sabe por que você precisa pedir isso? Sabe por quê? Dá uma olhada assim, ó, geral aqui, em tudo. Dá uma olhada aí. Tudo que você pode enxergar agora, um dia foi uma ideia na mente de alguém. Um dia alguém cansou de pregar e não ser ouvido. Então criou o microfone. Não veio logo o microfone, né? Veio primeiro outros. Veio o megafone, foi vindo até chegar aqui. Um dia alguém cansou de ficar só em pé e criou a cadeira. Tudo que você está tocando agora, tudo que existe no seu corpo, exceto o seu corpo, um dia foi uma ideia que esteve na mente de um ser humano. Alguém um dia pensou nessa roupa que você está vestindo. Alguém um dia teve essa ideia. Lá na Bahia nós vendemos acarajé. Quem já foi à Bahia aqui? Eu gosto de acarajé, é muito bom. Sabe quanto tempo se vende acarajé na Bahia? Há muitos anos. Mas aí tem um irmão, um servo de Deus, que um dia ele estava orando e ele estava vivendo um momento crise na vida dele. O momento crise da sua vida financeira pode ser o momento que Deus vai te dar uma ideia que vai mudar toda a tua geração. Amém. Ele estava endividado, devendo a todo mundo, e ele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia dele? Vender acarajé congelado para as pessoas levarem para onde quisessem. Ninguém nunca tinha pensado nisso, mas ele precisava de uma máquina para congelar o acarajé, e o acarajé não perdeu o sabor. Ele tinha que ficar crocante quando ele fosse colocado no micro-ondas. Ele tinha que permanecer igual aquele acarajé que a Baiana vende lá em Salvador. Então ele foi em várias lojas e procurando essa máquina, até que ele encontrou a máquina. Então ele fritava o acarajé e provava. Ele gostava de acarajé, então achei. Hoje, se você chegar no aeroporto de Salvador, tem lá acarajé original da Bahia. É meu amigo ele. Em 6 meses ele ficou milionário. Porque quando a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, o quitute oficial da Copa lá na Bahia foi o acarajé. Só que as baianas não podiam ficar fritando acarajé dentro do estádio. Então ele fez um contrato de 9 milhões de dólares. Em 6 meses, ele enxergou o que ninguém tinha enxergado através de uma ideia que Deus lhe deu. Então eu quero profetizar que Deus vai te dar uma ideia que vai mudar. Você recebe? Deus vai te dar uma ideia que vai mudar o destino da sua geração. Então a primeira coisa que você vai pedir nessa noite: Deus, eu não quero mais essa mente, eu quero que o Senhor mude a minha mente. Eu quero uma mente de nobre. E aí o primeiro sinal de que você tem uma mente de nobre, você precisa ter projetos. Ah, pastor, mas eu não tenho nem emprego ainda, mas já deve ter projeto. Você já tem que ter um projeto. Sabe quem é o patrocinador dos seus sonhos? É Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você sonhe em ser estilista. Você sonha em ser jogador de futebol. Você tem sonhos. Eu quero que você entenda que o patrocinador dos seus sonhos é aquele que no celeiro dele não existe escassez de provisão. Se você pegar a Nike, a TIM, essas grandes empresas, nenhuma delas tem coragem de patrocinar um anônimo. Eles não pegam uma pessoa desconhecida na rua e dizem: você vai ser o nosso garoto propaganda a partir de hoje. Não. Eles pegam o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Pessoas que já se tornaram famosas. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua também, que o meu Deus, o seu Deus, ele pega o pobre lá no monturo. Ele olha e vê, e de lá ele ergue o necessitado.
e Ele faz assentar em cadeira de príncipe. E o meu patrocinador, o seu patrocinador, ele é melhor que a TIM, ele é melhor que a Nike, ele é melhor que a Adidas, ele é melhor que todos. Mas ele não patrocina pessoas sem projetos. Deus, eu quero ser próspero, sim, mas me apresente seu projeto. Não, Deus, não tem projeto não. Bom, meu projeto, Senhor, é terminar minha faculdade, trabalhar ali naquela... Esquece isso, você pode até fazer isso, mas você precisa ter um projeto diante de Deus. Você precisa elaborar um projeto. E o teu projeto tem a ver com aquilo que você ama. Você não pode fazer um projeto. Se você não gosta de futebol, você não vai fazer um projeto que tem a ver com futebol. Você tem que fazer... Você gosta de moda? Então faz um projeto. Eu vou te ensinar um segredo nessa noite, que é um segredo de prosperidade. É uma chave, amém? Diga para o seu irmão, segura essa chave aí. Eu vou falar de 3 coisas que sempre vão dar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Se você quiser seguir um desses 3 ramos e sair daqui hoje com um projeto para um desses 3 ramos, pode sair que eu vou voltar daqui uns anos e você vai estar com muita grana. Você recebe isso? 3 coisas que sempre vão dar dinheiro, 3 coisas que sempre vão dar certo. Quem disse isso? Jesus. Mas ele não disse dizendo. Por que ele não disse dizendo? Porque a Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas. E quem tem que descobrir somos nós. Amém? Jesus um dia disse assim, ó, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir e onde haveis de morar. Ele disse para a gente não se preocupar com isso, não foi? Mas ele não para aí, ele disse, porque com todas essas coisas se preocupam os gentios. Então Jesus disse que o mundo sempre vai precisar de comida, roupa e moradia. O mundo sempre vai precisar disso. Então você pode criar uma roupa, uma camisa, uma blusa, um vestido, algo que vai bombar nas nações. Eu sei que você não acreditou, senão você tinha dito amém, mas tudo bem. Você pode se tornar o dono de um restaurante que vai começar ali um lugarzinho simples, mas vai se tornar um restaurante famoso. Ou você pode se tornar um grande homem de negócios no ramo de imobiliário. Mas você precisa ter um projeto. E o teu projeto não está no teu bolso. Diga assim, o teu projeto não está naquilo que você tem no bolso. O seu projeto está naquilo que você tem na mente. E João disse para um dos seus discípulos que seja próspera a tua vida como é próspera a tua alma. Prosperidade não é uma condição do bolso, é uma condição da alma. Então você precisa ter uma alma de próspero, uma mente de nobre. E todo nobre, ele tem uma mente ilimitada. Todo pobre, ele tem uma mente limitada. Vou dar algumas dicas para você ver se você ainda tem uma mente pobre, amém? Se tiver, a partir de hoje você vai mudar em nome de Jesus. O pobre pensa assim, ele passa num lugar, ele vê uma coisa que ele gostou. Uau! Nossa, gostei dessa camisa. Quando ele vê o preço, ele fala, está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, é metade do meu salário. Ah, Jesus. Mente de pobre. Como é que o nobre pensa? Ele olha assim, achou bonita, ele diz, Jesus, eu quero uma dessa. Sabe por quê? Porque para Deus te abençoar, Ele não precisa do teu salário, não. Deus não te abençoa segundo o que você tem no bolso, segundo o que você tem no banco, segundo o que você ganha por mês, não. Deus te abençoa segundo as riquezas dele em glória. Você não tem agora, mas tem muitos filhos de Deus que tem, e Deus pode simplesmente fazer aquela outra pessoa que tem, passar lá, olhar e dizer assim, rapaz, lembrei de Wilson. Aleluia! E vou levar para ele. Você recebe isso? Eu quero orar por vocês no final, porque tem uma unção que está na minha vida que eu quero liberar para a sua. Eu tenho a unção de possuir coisas que eu não tenho dinheiro para comprar. Como é que você faz, pastor? Rouba? Não, ganha. Eu ganho. Eu ganho. Eu ganho. Fez um ano agora que eu ganhei um Amarok.
Meu carro tinha quebrado, falei, Deus, preciso de um outro carro. Aí fui pregar em uma igreja, um discípulo meu falou, pastor, cadê seu carro? Meu carro quebrou, querido. Pastor, o senhor está precisando de um carro novo. Eu falei, eu creio. Mente de nobre. Não tenho dinheiro agora para comprar outro, tal. Mente de pobre. Abraão subindo o monte com Isaac, e Isaac pergunta, meu pai, cadê o cordeiro? E meu filho, não tem não. Foi assim? Não. Como foi? Deus proverá. Mente de nobre. Deus proverá. O nobre nunca diz eu não tenho, ele sempre diz Deus proverá. O nobre nunca diz eu não posso, ele sempre diz Deus proverá. O nobre nunca diz eu não consigo, ele sempre diz Deus proverá. E aí então o varão disse para mim assim, pastor, você está sem carro? Tá, vamos ali comigo no Lava Jato. Cheguei lá, a Maroc linda, lavando. Eu falei assim, bonito esse carro, você comprou? Eu falei, eu peguei esse carro na negociação, mas eu estava orando, Deus me disse que é seu, toma a chave. É assim que funciona. Mente de nobre. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, você já foi a tal lugar? Eu sempre respondo, ainda não. Esse ainda não está dizendo, a qualquer momento eu vou. Amém? Amém. Você já foi para Israel? Amém. Quem sabe esse ano, hein? Amém. Então, pensar com a mente de nobre é não colocar impossibilidades diante do meu destino. Não coloque impossibilidades diante do seu destino. Sabe por quê? Porque não existe impossível para o seu Deus. Quando você coloca impossibilidades diante do seu destino, você não está se limitando. Você está limitando o Deus que você crê. Então todo nobre, ele projeta. Ele tem projetos. E eu quero desafiar você nessa noite a sair daqui com um projeto. Eu não sei se você vai ter isso em sonho hoje, se Deus vai te dar um sonho, se na hora que a gente estiver orando, Deus vai te dar uma visão, mas você vai sair daqui hoje com um projeto. Amém? Essa é a primeira lição sobre nobreza. Todo nobre tem projeto. Diga para o seu irmão, todo nobre tem projeto. Diga assim, todo nobre tem uma mente ilimitada. Amém? Segunda coisa importante sobre todo nobre. Todo nobre é liberal. Ele não se apega às coisas. Ele não é apegado ao que ele tem. Porque ele sabe que o que ele tem nem é dele. Ele é só mordomo. Deus não é dono de 10% do seu dinheiro. Deus é dono de tudo na sua vida. Então o nobre, ele tem um coração liberal. Ele não é mesquinho. Estava contando para o pastor Wilson um testemunho muito forte que marcou a minha vida. Eu aprendi um princípio com um amigo que também ensina sobre finanças, que funciona assim. Todas as vezes que alguém vem me pedir alguma coisa, em qualquer lugar, seja no semáforo, seja onde for, eu nunca dou, eu sempre digo não primeiro. Dependendo de como a pessoa reage ao que eu falo, aí eu dou. Então, às vezes eu estou no farol, no lugar assim, no semáforo, e a pessoa, ô tio, me dá um dinheiro aí. Eu disse, não, querido. Aí tem gente que te amaldiçoa quando você diz não, né? E tem gente que dá um Deus te abençoe, que é maldição também, disfarçado. Deus te abençoe. Né? Aquele personagem que tinha lá no Zorra Total. Que Deus te dê em dobro tudo que tu me deseja, né? Mas tem gente que humildemente diz assim, não, Deus te abençoe, querido. Mas eu tive uma experiência marcante sobre liberalidade. Eu parei no sinal, numa sinaleira, e um garotinho de uns 11 anos aproximadamente veio com um copinho de descartável, cheio de moedas, balançando, e bateu no meu vidro, eu abri o vidro e ele disse assim, tio, me dá R$1. Aí eu disse assim, rapaz, eu estou precisando de R$1. Não, eu estou precisando de dinheiro, você vem me pedir. Aí ele perguntou para mim, você está precisando de quanto, tio? Aí eu disse assim, R$2 já resolvia meu problema. Aí ele virou as moedinhas na mão assim, contou R$2 e falou, toma, tio. Aí você vai me dar mesmo R$2? E você? Não, aqui deve ter sobrado uns 4. Assim, mas você não está pedindo? Disse, mas o senhor disse que está precisando. Aí eu rachei 50 contos e falei, toma, ganhou 50? Ele saiu pulando no meio do... Mas aquilo ali mexeu tanto comigo que eu saí dali impactado. Sabe por quê? Porque aquele garoto estava pedindo, mas não era mendigo na alma dele. Do pouco que ele tinha, ele estava disposto a repartir. Uma das principais características de uma pessoa nobre é que ela não pensa só nela.
Quando ela pensa em receber algo, ela pensa, meu Deus, quantas pessoas eu vou poder abençoar agora? Meu Deus, quantas pessoas na tua obra eu vou poder abençoar? Quantas coisas eu vou poder fazer no teu reino? Meu Deus, quanta coisa eu vou poder fazer? Esse é um nobre pensando. O pobre não, o pobre ele tem medo de perder. Então ele tem medo de perder. Por ter medo de perder, ele não quer repartir com ninguém. E acaba perdendo. E um grande segredo para nós, filhos de Deus, prosperarmos, é entender que Deus não vai me prosperar além daquilo que eu acredito. Por isso eu preciso mudar os meus padrões mentais. Eu preciso parar de olhar para o quanto eu ganho, eu preciso parar de olhar para o quanto eu tenho e começar a colocar os olhos naquele que é infinitamente mais além do que tudo que eu possa ter. Quando eu olho para Ele, eu confio. Não estou dizendo que você vai ser um louco, que vai sair por aí fazendo loucuras, não estou falando disso, eu estou falando que você é alguém que sabe que a qualquer momento Deus pode mudar seu destino, a sua sorte. Amém? E como é que eu começo a fazer isso? Eu quero ensinar para você um segredo hoje que vai te ajudar muito, amém? Existem 4 leis que eu chamo de as 4 leis da riqueza. Todas as pessoas que você conhece que têm muito dinheiro praticam essas 4 leis. Todas elas. E se você, parece que o que eu vou falar agora é absurdo, mas você pode ser dizimista fiel, você pode ser primiciante fiel, você pode ser ofertante fiel, mas se você desrespeitar essas 4 leis, você não prospera. Você fica no nível da provisão. E existe uma diferença entre provisão e prosperidade. Eu quero profetizar que esse ano, Deus vai lhe tirar do nível da provisão e vai lhe colocar no nível da prosperidade. Você recebe? Na provisão você tem para você, na prosperidade você tem para dar. Amém? Vou dar um exemplo bíblico. Israel no deserto e Israel em Canaã. Prosperidade e provisão. Enquanto Israel estava no deserto, eles não tinham prosperidade. Eles tinham provisão. Por exemplo, eles tinham maná. O maná nunca foi bênção de Deus. Maná não era bênção, tá? Quando alguém vai comer comigo e se o maná, diz que maná não. Pode parar com maná. Isso aqui não é maná não. Maná é comida de rebelde. Maná é comida de rebelde. Deus não tirou o povo do Egito prometendo maná. Deus tirou o povo do Egito prometendo leite e mel. Maná não é bênção. Maná é comida de rebelde. Que bênção é essa que não dura 24 horas? Se guardar, ficar podre. Isso é bênção? Acordava de manhã, vamos tomar café da manhã. É o quê? Maná. Almoço. Lanche da tarde. Janta à noite. Comida de dia de aniversário. Convida o vizinho domingo para comer na sua casa. Meu irmão, isso não é bênção não. Quero uma bênção dessa nunca na minha vida. Se guardar, ficar podre. Isso é bênção? É nada. Não tem quem aguente troço desse não. Fazer um bolinho aqui, de quê? Maná. Fazer uma sopinha aqui, de quê? Maná. Irmão, não tem quem aguente um negócio desse não. Enquanto ele estava aqui comendo maná, lá na frente tinha uma terra manando leite e mel. A roupa durou 40 anos. O sapato crescia junto com o pé. Eu não quero uma benção dessa nunca na minha vida. Isso não é benção. Mulheres que estão aqui, cadê as mulheres? Você quer um sapato que dure 40 anos? Ou você quer um par de sapato para cada dia da semana? Então você não tem mentalidade de deserto, você tem mentalidade de Canaã, amém? Não é uma benção, a roupa não envelhecia. Eu quero uma roupa que dura 40 anos, meu irmão. Eu quero uma roupa nova todo dia. Amém? Bebia água, mas era minguada. Bebia, acabou, secava. Isso é bênção? Não, isso é provisão. Mas sabe o que aconteceu quando eles entraram em Canaã? Aconteceu algo extraordinário. Primeira noite que eles entraram em Canaã, chega a me arrepio todo quando eu falo disso. Glória a Deus. Primeira noite que eles entraram em Canaã, sabe onde eles dormiram? Em camas de gigantes. Glória a Deus. Já imaginou eles entrando nas casas depois de conquistar? As coisas tudo grande. A cama do gigante dá para dormir a família toda.
E ele lá no deserto, meu irmão, passando provisão, aquilo não é bênção não. Deus tem coisa exagerada para você. Deus tem coisa grande para você. Deus vai te tirar do estado da provisão e vai te colocar num tempo de prosperidade sobrenatural. Só quem recebe glorifica o nome dele. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, mas para isso acontecer, Deus precisa mudar primeiro meus padrões mentais. Sabe como foram construídos seus padrões mentais? Na sua casa. A maioria de nós aqui, os pais foram grandes responsáveis por destruir a nossa mente, no sentido de prosperidade. Sabe por quê? Porque é lá na nossa casa que a gente aprende que todo mundo que é rico é ladrão, que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta. Quem aqui não gosta de dinheiro, levanta a mão. Graças a Deus, eu ia pedir o seu, porque eu gosto. Eles não gosto que fique falando de dinheiro na igreja. Hipocrisia. Fazer algumas perguntas para revelar você. Você gosta de pedir carona ou de poder dar carona? Você gosta de receber uma roupa usada ou poder dar roupas novas para outras pessoas? Você prefere que seu filho dependa de um plano de saúde top ou que ele fique na fila do sujo? Então você gosta de dinheiro, meu irmão. Porque você não pode ter essas coisas quem tem dinheiro. Mas a gente fica com hipocrisia. Não, pastor, eu quero... Meu irmão, eu aprendi o seguinte. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. O problema é quando o dinheiro é senhor na sua vida. Mas quando o dinheiro é servo na sua vida, que você manda nele, que você determina o destino dele, não há problema nisso. Mas muitas pessoas, mesmo na igreja, ela tem um padrão mental limitado, onde ela olha, às vezes, para os princípios financeiros que existem na igreja, dízimo, oferta e primícia, e ela tem relutância em ser fiel. Toda pessoa que tem relutância em ser fiel, ela não está pronta para prosperar. Porque todo nobre é fiel. Todo nobre, ele não só é fiel, todo nobre, ele preza pelo princípio da honra. Eu quero dizer para você nessa noite que honra é muito maior que obediência. Quando eu aprendi isso, eu parei de pedir, Deus, eu quero ser obediente. Comecei, Deus, eu quero te honrar. Porque você pode obedecer por interesse, você pode obedecer por medo, mas você só honra por gratidão. A base da honra é a gratidão. Então eu quero honrar a Deus. Por isso Provérbios 3,9 não diz obedeça, diz honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. Porque a honra é movida pela gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, por isso eu vou honrá-lo. Então se você é uma pessoa que tem uma mente nobre, você vai ser alguém que vai prezar pelo princípio da honra. Mais ou menos assim. Você me convida para comer na sua casa. Você pega o resto da comida de ontem e coloca na mesa? Aquela comida francesa chamada resto d'ontem? Não faz isso, né? Você faz isso? Não. O que é que você faz? Vou convidar aquele pastor que pregou lá na igreja para comer. Eu vou, viu? Eu sou igual a Zaqueu. Eu sou igual a Jesus, perdão. Jesus não esperou Zaqueu convidar, ele se convidou. Eu sou assim também. Ei, eu vou comer na sua casa, eu faço assim com o povo. Então, se você convida alguém para comer na sua casa, geralmente você faz comida que às vezes você não come. Eu já comi em lugares que a pessoa não comia aquilo, mas porque ela sabia que eu gostava, ela, para me honrar, ela comprou e fez. Você coloca o melhor na mesa, não é assim? Pelo menos é o padrão. E por que com Deus tem que ser diferente? A gente tem que pegar o resto e colocar para o Senhor. O que sobra. Isso é cultura de pobre. Mas a cultura do nobre é honrar com o melhor que tem. Honre a Deus com o melhor que você tem. Com o melhor da sua força, com o melhor dos seus bens, com o melhor dos seus talentos. Honre a Deus com o melhor que você tem. Então a nobreza, ela existe. Mas existem leis que o próprio Deus estabeleceu, que elas não estão na Bíblia, mas elas são o que nós chamamos de leis universais. Por exemplo,
A lei da gravidade é uma lei universal. Se você jogar, tudo que sobe, desce. Existem algumas leis, né, que são leis universais. Uma delas, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe, irmão. Isso é lei. Ninguém planta feijão e colhe milho. Ninguém. No meu seminário sobre finanças, eu ensino o segredo da semente. Existem sementes que elas podem fazer você prosperar mais rápido, sabia? Pois é. Tem gente que não sabe disso. Vou dar só um exemplo aqui. Você tem 100 sementes de coentro. E eu tenho 100 sementes de café. Você tem 100 e eu também tenho? Matematicamente estamos na mesma quantidade. Sim ou não? Você planta 100 sementes de coentro. Quanto tempo leva para nascer? 15 dias. Em 1 mês e meio você está fazendo a colheita. O que é que você compra com 100 sementes de coentro? Uma bicicleta no máximo. Aí eu planto as minhas 100 sementes de café. Quanto tempo eu vou levar para colher? 1 ano. Você já colheu a sua e ainda estou esperando. Mas quando eu colher, eu compro uma SW40. Ainda sobra dinheiro. Você tem 100, eu tenho 100. Então o segredo não está na quantidade. O segredo está na qualidade da semente. Nem toda semente é igual para Deus. Existem sementes que Deus te pede, que Ele pede porque Ele quer mudar o teu destino financeiro. Sabia? Existem sementes que Deus te pede porque Ele quer te dar uma bênção exagerada. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida, querido. Eu fui para um congresso de finanças com meu pai espiritual. Aí eu estava nessa época juntando dinheiro para sair de férias com os meus filhos. Nessa época eu não tinha carro ainda. Então eu me lembro que eu tinha 7 mil e alguma coisa guardado. Porque para sair de férias com 5 filhos, irmão, gasta, viu? É muito. Gasta muito. Os meninos comem, meu Deus do céu. Os meninos só querem brincar num brinquedo mais caro. Mas eu estava juntando dinheiro, né? Aí eu falei, eu quero juntar uns 15 mil para sair de férias com eles. A gente ia para a capital, para a praia, para passear. Aí eu cheguei nesse congresso de finanças. Na hora da oferta, o Espírito Santo deu aquele sussurro que a gente repreende pensando que é o demônio. Quem já teve essa experiência? Se está amarrado, não é Deus, não, está repreendido. Só em Deus que poder. O Espírito Santo virou para mim e disse assim, dê tudo que você tem. Aí eu peguei tudo que eu tinha na carteira e fiz o quê? Dei, saí de lá sorrindo. Quando eu estou no meio do caminho voltando para os bancos, fiz assim, não é tudo que você tem, não. O Espírito Santo, não tem mais nada aqui não. Aqui não, mas no banco tem. Mas senhor, o dinheiro das férias dos meninos. Mas tá bom, já que o senhor está pedindo, né? Eu aprendi um segredo que eu quero ensinar para você nessa noite, amém? Amém? Tem muita coisa que você pensa que é pão e não é pão, é semente. Eu estava pensando que aquilo era pão e não era pão, era o quê? Semente. Então, como eu já aprendi isso, né? Que quando Deus pede uma semente é porque Ele tem uma colheita reservada, eu pedi o número da conta da igreja e transferi o dinheiro todo. Só que eu só tinha mais 3 agendas para terminar o ano. Eu ia sair de férias na segunda semana de dezembro. Então eu só tinha 2 finais de novembro em agendas e eu não tinha pago ainda todas as contas da casa. Aí voltei de viagem, do seminário, minha esposa falou, como foi o seminário? Eu falei, foi bênção, maravilhoso. Ofertaram em sua vida, se não for o contrário dessa vez. Deus mandou ofertar tudo. Ela, glória a Deus, minha mulher é uma mulher que já aprendeu a caminhar pela fé. Aí, as 2 agendas que eu fiz no final do mês, elas entrou dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas, eu não fiquei devendo nada a ninguém. Eu quero profetizar isso sobre sua vida, amém? Amém. Você não vai ter mais dívida. Amém. Você vai ter compromisso financeiro. Amém. Chegou o dia, você vai ter dinheiro para pagar. Você recebe? Amém. Amém. Mas aí só tinha uma semana e uma agenda só. Eu nem tinha falado com os meninos nada, porque eu acreditava que Deus ia fazer algo extraordinário. Mas humanamente falando, era impossível. Então eu fui fazer essa agenda, eu nunca tinha ido nessa igreja, uma grande igreja da Bahia. Aí a moça me ligou, a secretária, e disse assim, pastor, o senhor vai fazer o seminário de intercessão, o senhor vai trazer quantas apostilas? Geralmente eu levava 100, 110 apostilas, 150 no máximo. Aí eu disse assim, eu não sei, qual a perspectiva de público? Ela falou, vai ter umas 700 pessoas. Então o senhor traz aí umas 1000 apostilas. Eu vendia cada apostila R$10. Aí eu falei, tá bom, vou levar 1000 apostilas. Aí eu vendi 1000 apostilas no primeiro dia.
10 mil reais. Só que eu levava muito material, nessa época eu tinha uma parceria com uma livraria, eu levava muito material. Eu vendi na primeira noite, eu vendi 10 mil reais de apostilas e eu sei que eu vendi quase 8 mil reais de material nos 3 dias de seminário. Mas quando acabou as apostilas na primeira noite, ela disse, traga mais 500, eu levei mais 500, então eu vendi 1.500, foi 15 mil reais. Eu já estava tão satisfeito com Deus, tão alegre, mas quando Deus quer abençoar, meu irmão, Ele exagera. Deus gosta de exagerar, irmão. Deus gosta de exagerar até nas promessas que Ele faz, Ele vira como assim, é as estrelas do céu, vai ser tua descendência. Já viu que exagero um negócio desse? Esse é o teu Deus, esse é o teu Deus. Beleza, terminou o seminário, eu todo alegre, se Deus é lindo, aleluia, glória a Deus, já dá para sair de férias. Aí chega a irmã da secretaria da igreja e o pastor falou para você passar lá para pegar a oferta do seminário, né? Aí tá ok. Aí ele me deu a oferta, quando ele me deu a oferta eu olhei assim, tá certo esse cheque? Aí assim, tá, por quê? O senhor tá achando pouco? Eu disse, não. Eu tô achando é muito. 15 mil reais de oferta. Aí ele disse assim, não, porque o bispo gostou do senhor e mandou lhe dar isso aí. Geralmente ele dá 5, mas o senhor disse que era para lhe dar 10 a mais. Eu disse assim, sério? É. Aí saí de férias, meu irmão, foi muito bom, não foi, Dani? Aquele ano? Passeamos, estamos lá divertindo, gastando, indo para os lugares, se divertindo, fazendo tudo que a gente queria. Aí um amigo meu me liga, pastor do Bola de Neve. Santos, alô, querido. Vem pregar domingo à noite aqui, estou de férias, filho. Quero ver com púlpito esses dias. Tem gente que não gosta que o pastor tira férias. Eu fui pastor de uma igreja e aí eu um dia anunciei que ia sair de férias, primeiro ano. Aí um diácono disse para mim assim, pastor, o senhor sabia que o diabo não tira férias? Eu disse, por isso que a vida dele é um inferno. A minha não vai ser não. Eu vou sair de férias. E aí eu falei com esse pastor, eu falei, Julião, ô irmão, eu te amo, cara, mas eu não vou pregar não, porque eu tô de férias, velho. Eu quero ficar em casa, curtindo, fazendo o que eu não faço. Chega. Aí desliguei o telefone e minha esposa perguntou, né? Era quem, amor? Eu falei, era Júnior, convidando para pregar lá. Aí assim, vamos? Eu não gosto de ficar domingo em casa. Mulher viciada de igreja igual eu, né? Aí eu disse assim, tá bom, amor. Aí eu liguei, tá bom, Júnior, eu vou. Aí fui pregar, né? Preguei, foi uma benção, terminou. Aí lá eles têm uns timbal assim, né, de tocar. Ele virou o timbal de boca para cima assim. Disse assim, gente, o Santos está de férias, ele nem queria vir pregar, mas ele é meu amigo. Obrigado, Rose, porque deu uma força aí. E a gente vai tirar uma oferta nessa noite para abençoar as férias dele. Vem aqui na frente. Aí botou um saco assim dentro do timbal. E o povo veio, ofertou, ele amarrou o saco pela boca, me deu. Falou, toma, nem contou. Falou, toma. Eu pensei, dele tem uns 500 conto, né? Uns 300 conto. Cheguei em casa, eu fui contar com o rosto, tinha 5.700 reais. Eu falei, uau. Então, meu irmão, quando Deus te pede algo é porque Ele tem uma colheita reservada. Amém? E o nobre, ele pensa desse jeito. Ele não pensa no que ele está colocando. Ele sabe em quem ele está depositando a semente. Ele está depositando naquele que não fica devendo nada para ninguém. Tem gente falando assim, ah pastor, eu fiz uma oferta no congresso, eu fiz uma oferta na convenção e não mudou nada na minha vida financeira. Mas Deus pode ter te dado um livramento de um assalto do seu carro, de alguém da sua família que o diabo ia tirar a vida e Deus não deixou. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Tem coisas que o dinheiro não compra. Então a resposta financeira às vezes não vem com uma bênção como essa, às vezes vem com o livramento que Deus te dá. Mas Deus não fica devendo nada a ninguém, querido. E aí eu quero te ensinar, para terminar, 4 leis que vão mudar a sua vida hoje. Eu espero que mude. Em nome de Jesus. Amém? Existem 4 leis que são conhecidas como as 4 leis da riqueza. Todo homem rico que você conhecer pratica elas corretamente. Na verdade, todos nós às vezes praticamos, mas praticamos incorretamente. Então não vai dar certo. Existem 4 leis que são as 4 leis da riqueza. A primeira é ganhar. A segunda é gastar. A terceira é economizar. E a quarta é investir. Vamos repetir para ver que vocês aprenderam? Ganhar, gastar, economizar, investir. Eita, povo inteligente. Vamos de novo. Ganhar, gastar, economizar, investir. Paulada na mente para mudar a mente de pobre para uma mente nobre. Posso dar? Todo pobre gasta mais do que ganha.
Se você faz isso, meu filho, você pode ser dizimista, ofertante, primiciante, vai morrer pobre. Porque você está desrespeitando uma lei. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Vai sempre ganhar pouco. Vamos lá para as 4 leis, amém? Primeira lei qual é? Primeira coisa que eu quero ensinar para você, anota aí quem está anotando, amém? Você precisa identificar quais são as suas fontes de ganho. Ou seja, quantas fontes de ganho você tem hoje? Ah, pastor, eu só tenho o meu salário. É a minha fonte de ganho. Você vai sair daqui orando e dizendo a Deus, Deus, eu quero multiplicar minhas fontes de ganho. Amém? Como eu vou multiplicar? Eu não sei, você vai vender cocada na sua porta, você vai vender beiju, você vai fazer alguma coisa, mas você vai multiplicar suas fontes de ganho. Amém? Isso faz parte daquilo que eu falei na primeira parte. Isso é um projeto. Amém? Multiplicar as minhas fontes de ganho. Se eu não tenho nem ideia para isso, você vai sair daqui orando, Deus, eu preciso de uma ideia para multiplicar minhas fontes de ganho. E Deus vai te dar. Percebe? Então, primeiro, eu preciso identificar as minhas fontes de ganho. Primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar minhas fontes. Segundo, eu vou orar para Deus multiplicar as minhas fontes de ganho. Amém? Segunda coisa, importantíssimo isso. Para Deus multiplicar, eu preciso de ideias, preciso de projetos e Deus pode dar. Amém? Vamos para a lei mais difícil da lei da riqueza, a lei de gastar. O rico, ele se alegra em economizar. O pobre se alegra em gastar. O pobre vai, eita, viajei, gastei 10 mil reais. O rico fala, eu viajei e levei 10 mil reais, graças a Deus só gastei 5. Isso é o rico falando. Então, a ideia que a gente tem como pobre é quanto mais nós gastamos, melhores nós somos. Isso é uma ideia mentirosa para nos deixar pobres sempre. Há 5 anos eu não tenho cartão de crédito. E compra as coisas como, pastor? À vista. Quando não dá? Espero. Simples assim. Sabe por quê? Porque a sua alma, ela vai lhe trair muito. Porque a nossa alma, ela só quer. Às vezes a gente chega na casa do irmão, o irmão está lá com a televisão Smart TV, última geração. Você fala, poxa, a minha não é Smart ainda. Eu vou comprar uma mês que vem. Mas não pode comprar, vai comprar porque o irmão tem. Alma de pobre. Compra um celular. Esse dia eu estava em casa, um amigo me ligou. Santos! Falei, diga, meu querido. Eu sei que você só gosta de coisa boa, eu pensei em você. Eu falei, diga, o que é? Já veio um golpe, né? O que é? Estou com um iPhone 6 Plus aqui, para te vender. Falei, quanto é? 3.800. Isso é mesmo? Ele faz o quê? Faz tudo. Liga. Tira foto? Tira. O meu faz isso tudo também, filho. Não, moço, mas esse aqui é a última geração. Eu falei assim, mas quando eu ligo, ele faz o quê? Além das pessoas falar comigo, faz mais alguma coisa? Ou faz o mesmo que o meu faz? Ele entra no WhatsApp? Entra. O meu também entra, moço. Assiste vídeo no YouTube? Assim, o meu também assiste. Eu vou pagar 3.800 para mostrar para todo mundo que eu estou com iPhone 6. Pago não. Quando eu for lá para Los Angeles, que eu for pregar, eu compro lá no preço justo. Aqui no Brasil eu não compro. Tá ok? Tá bom, obrigado. Tchau. Mas tem gente, irmão, que paga aluguel e tem um telefone desse. Sabe para quê? Para mostrar para os outros que tem. Porque o pobre é assim. Ele passa fome para estar luxando. Alma de pobre. Verdade. Eu sou muito sincero. Lá na nossa casa nós temos uma característica. Nós somos muito de sair para comer fora, para passear, Eu gosto disso, de programa. Eu sou um cara de programa. Meus amigos vão lá para a Bahia. Qualquer um de vocês quiserem ir, minha casa está aberta. Coisa de nobre, tá? Nobre não tem dificuldade de abrir a porta para receber ninguém. Isso é coisa de nobre. Pobre não, pobre tem. Pobre é mesquinho. Mas nobre não. Nobre abre e oferece o melhor da casa. Então quando todo mundo vai para lá, para a Bahia, eu levo para comer nos melhores lugares, levo. Enfim, faço essas coisas. Mas às vezes é assim, eu saio da igreja e o irmão fala assim, pastor, vamos lá no Yakisoba? É um restaurante que eu gosto, né? Eu disse, querido, hoje eu não posso ir lá não. Eu estou com outros planos para o final de semana. E eu estou planejando algumas coisas para esse mês. E eu estou
cortando as minhas fontes de saída, que são desnecessárias. Porque eu quero comprar algo no final de semana, no final do mês. Mas não, pastor, eu pago. Agora eu vou, bora. Entendeu? Mas eu não faço para mostrar que eu tenho. Então, eu aprendi um princípio. Eu chego hoje numa loja, eu vejo algo que eu gostei muito, eu digo assim, não vou comprar hoje. Semana que vem eu vou pensar, eu volto aqui para comprar. Porque a tua alma diz assim, a tua alma segue o que os teus olhos veem. Aí você quer comprar. Depois você compra, você descobre, meu irmão, que foi dá um arrependimento. Vixe, 18 vezes no cartão para pagar esse trem, misericórdia. Então, a maior lei, de todas essas 4 leis, a lei mais importante é essa aqui, gastar. Você tem que saber gastar. A maioria dos filhos de Deus não sabe gastar. Não sabe. E enquanto você gastar mais do que você ganha, você vai morrer pobre. Sinto lhe dizer isso. Você vai até ter milagres financeiros, mas não vai ser próspero. Sabe por quê? Porque quando você gasta e nunca sobra, você já condicionou a sua mente a acreditar que você sempre vai ganhar e nunca vai ter sobrando. Então tem gente assim, poxa, eu ganho 5 mil hoje, se eu ganhasse 10 mil, não, ia gastar 10 mil. Porque o problema não está no quanto você ganha, o problema está na sua mente. Então a primeira coisa que você precisa fazer, vamos lá agora disciplinar a forma de gastar, vamos lá? Sei que você não vai obedecer, mas eu vou falar assim mesmo. Primeira coisa, você precisa identificar o que de fato é importante para você comprar. Se é algo que você não vai morrer se não tiver, não é importante. Então, o que é que você faz? Eu peguei um casal de discípulos e eu trato meus discípulos assim. O cara ganhava 25 mil reais, a esposa ganhava 35. Ganha bem, não? Enrolado no cheque especial os dois. Peguei e fui cuidar deles. Falei, primeira coisa, me dá todo mundo esse cartão de crédito. Aí deram. Quebrei tudo. Mas pastor, não vai deixar nenhum. Porque você quer cartão de crédito, tá devendo pra caramba. Quantas viagens planejadas para esse ano? Ah, isso, não vai fazer nenhuma. Começaram a fazer bico, né? Nem faça bico, vocês que pediram ajuda. Me dá a lista de compra de vocês aí, o que é que vocês compram para comer? Cortei um monte de coisa. Pastor, já passa fome? Eu falei, ninguém passa fome com isso aqui que eu deixei, não. Você paga quanto de TV por assinatura? R$700. Cancela. Vai pegar aquele pacote pré-pago de 30 e poucos reais. Tu trabalha viajando. Para que tu quer um negócio desse? Esse videogame aqui, um Xbox 3, 4, sei lá, um negócio desse último, né? O Play 4. Eu disse, se vai vender, eu vou botar no LX e vender, desapega. Pastor, desse jeito, você tá pior que o devorador. Você falei, a diferença você vai ver no final. Resumindo, em 3 meses eles tinham dinheiro sobrando na conta. Falei, a partir de hoje vocês vão aprender a gastar. Mas sabe por quê? Porque a nossa mente, às vezes, e principalmente se você nasceu numa família pobre, eu vou lhe contar como foi que Deus mudou a minha mentalidade. Eu nasci numa família muito pobre. Minha família era muito pobre mesmo. Quando eu falo para os meus filhos, às vezes eles dão risada achando que é mentira o que eu falo. Mas a gente só tomava refrigerante quando ia nas festas de aniversário das pessoas, a gente não tinha dinheiro para comprar. Ainda ficava bicando para não acabar logo. Essas coisas que a gente come quando quer, goiabada, sorvete, isso aí era luxo. Eu era muito pobre mesmo. De marré. Então, como pessoa pobre, mesmo quando eu cheguei na igreja, filho de Deus, dizimista, fiel, eu tinha uma mente de pobre. Então eu pensava como pobre. Eu entrava numa loja, às vezes já com dinheiro para comprar aquilo, e eu me sentia indigno. Então eu não negociava com o vendedor. O preço que ele me empurrasse, eu comprava, porque eu não tinha argumento. Às vezes eu ficava envergonhado de negociar, mente de pobre. Então Deus começou a mudar a minha mentalidade. Eu disse, não, meu filho, vamos mudar isso aí. Você é meu filho. Aí quando eu comecei a ter mais dinheiro do que os meus irmãos, minha mente de pobre voltou a funcionar de outra forma. Eu me sentia mal quando eu chegava com uma roupa melhor do que eles nas nossas festas de família.
Mente de pobre. Deus diz para mim, eles não têm a bênção que você tem, então não queira que eles tenham o que você tem. Hoje, graças a Deus, quase todos eles estão no Senhor. Mas a minha mente de pobre, ela limitava a minha capacidade de prosperar. Por quê? Como eu falei para você, eu entrava na loja, eu via aquilo, às vezes eu tinha dinheiro, mas não tinha argumentação para comprar. Hoje não. Eu vou comprar e eu entro de cabeça erguida, com dignidade. Eu negocio, se não me agrada eu falo. Não caio no chaveco de vendedor, né? Por quê? Porque eu estou ali comprando, não estou pedindo nada. Então muitas pessoas não sabem isso. E aí quando elas começam a ter muito, elas começam a gastar desaceleradamente. Ela vai assim, aceleradamente, gastando e gastando e gastando e gastando. E aí ela nunca tem nada. Ela passa 10 anos tendo um bom salário, mas não sai do aluguel. Por quê? Porque a maioria das coisas que ela tem não é para fazer bem a ela, é para mostrar para outras pessoas que ela tem. Mente de pobre. Então, você vai ver quais são os excessos. Deus vai lhe mostrar. Você vai sair daqui hoje e o Espírito Santo vai falar, não faz mais isso. E você vai obedecer, amém? Você sabia que é mais fácil ficar milionário do que emagrecer? Sabia disso? Isso é verdade. Eu estou falando para vocês de algo que aconteceu. É mais fácil você ficar milionário do que você emagrecer. Isso eu estou falando de um pastor amigo meu, que hoje ele é milionário. Ele ficou milionário em 5 anos, mas continua gordo. Agora que fez uma bariátrica. Mas ele um dia pregou sobre isso, e aí ele hoje prega o seminário de finanças dele, ele fala sobre isso. Sabe por quê? É assim. Deixa eu só mostrar como é que funciona. Você diz assim, em 5 anos eu vou ficar milionário, em 5 anos ele tinha 169 quilos. Ele falou, em 5 anos eu vou ter 80 quilos. E em 5 anos eu vou ser milionário. E quando chegou aos 5 anos ele era milionário mesmo. Ele estava milionário. Mas ele não tinha emagrecido, ele teve que fazer uma bariátrica. Porque funciona mais ou menos assim. Quando você começa a emagrecer, quem já tentou sabe disso. Primeiros meses você queima muito. Então você se anima. Mas chega uma hora que estaciona. Por mais que você exercite, por mais que você controle a alimentação, você vai perdendo gramas, não mais quilos. Aí você se desanima. Quando você quer juntar dinheiro, é diferente. Né? Aí eu estou chegando já na terceira lei da riqueza. Qual é a terceira lei da riqueza? Economizar. Quando você começa a economizar dinheiro, no começo a sensação de que você tem é que você está guardando pouco. Mas um ano depois você vai olhar o que você tem e você vai ver que você tem muito. Então você, ao invés de se desanimar, você se anima. É diferente com emagrecer. E a terceira lei da riqueza, ela é muito importante. Eu quero ensinar um segredo para vocês hoje. Amém? Que é um segredo que eu pratico. Infelizmente, eu só comecei a praticar esse segredo que eu vou ensinar para vocês hoje há 3 anos. Porque eu só soube dele há 3 anos. Tem coisa que a gente fala, poxa, como eu não sabia disso antes? E esse segredo eu descobri lendo um livro que você encontra na internet disponível. Não é um livro cristão, mas é um livro que todo milionário já leu. Se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Anota para você ler esse livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Você vai achar o PDF dele liberado de graça. E no Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina um segredo que ele chama de conceito do dízimo pessoal. Como é que funciona? Quantos aqui são dizimistas? Amém. Você é fiel no dízimo? Amém. Sim ou não? Você sabe que o dízimo é importante, sim ou não? Amém. Então quando você ganha seu dinheiro, você já sabe, eu ganho 1.000, eu não ganho 1.000, eu ganho quanto? 900. 10% é de quem? É do Senhor. Na verdade não é só 10, ele é dono de tudo, mas devolve 10. E aí o que eu faço? Eu não quebro esse princípio. Então esse cara, mesmo não sendo um cara cristão, ele diz que uma parte do nosso dinheiro pertence à divindade. É claro que ele não é cristão, ele não vai falar o nome de Jesus nem de Deus. Mas uma parte do nosso dinheiro pertence a nós. Então o que eu aprendi nesse princípio do conceito de dízimo pessoal? De tudo que eu ganho, até hoje eu faço isso. Então se eu for pegar num lugar, ou se eu fizer um negócio e eu tiver 10 mil reais de lucro, eu separo o dízimo, 1.000 reais, e eu separo mais 1.000 reais para mim. É o meu dízimo. É um conceito de dízimo pessoal. Esse dinheiro eu não posso gastar, nem comprar nada que eu quero. Esse dinheiro é um dinheiro para fazer a 4ª lei da riqueza. Esse dinheiro é um dinheiro para investir. Aí você diz, não pastor, mas eu já ganho pouco, como é que eu já vou tirar? Já tiro o dízimo, já tiro a oferta, ainda vou tirar mais 10%, nunca vai deixar de ser pobre.
Porque sabe qual é a primeira coisa que você faz quando você começa a separar esse 10% para você? Você começa a enviar uma mensagem para sua mente. A mensagem é: eu ganho e sobra. Eu ganho e... Porque até hoje sua mente só aprendeu: eu ganho e falta. Eu ganho e falta, eu ganho e falta. Aí você começa a enviar uma mensagem: eu ganho e sobra. Sabe por quê? Porque do pagamento que você recebe, você paga o padeiro, você paga o leiteiro, você paga o açougueiro, você paga o mercado, você paga todo mundo, mas você não se paga. Ou seja, você é escravo dos outros. Você não trabalha para você, você trabalha para pagar as outras pessoas. Então você está separando aí, no dinheiro que você ganha, uma parte para se pagar. Esse princípio que eu estou ensinando para você, sabe com quem eu aprendi? Com esse cara. Mas antes de aprender com ele, e eu fui buscar ele porque eu comecei a ver na Bíblia, teve um cara na Bíblia que fez isso, o nome dele foi José. Quem lembra? José não tirou 10%, ele tirou a quinta parte é 20%. Ou seja, de cada 1.000 ele tirava 200. Ele fez isso durante quanto tempo? 7 anos. E depois de 7 anos ele comprou o Egito inteiro para Faraó só com a quinta parte. Funciona? Sim ou não? Então, deixa eu te contar só a minha experiência. Primeiro ano que eu fiz isso, e aí tem um segredo nisso aí. Qual é o segredo? O dinheiro só vem para quem tem dinheiro. O crédito, ele é paradoxal. Quem trabalha em banco sabe disso. O banco não oferece dinheiro para quem está quebrado. Quando você está sobrando dinheiro na sua conta, o banco fica te ligando. Quer um cartão de crédito? Nem liga, manda para você. Aumenta o limite da sua conta sem pedir autorização. Porque dinheiro vem para quem tem? Deixa eu contar só a minha experiência. Primeiro ano que eu fiz isso, eu fiz uma viagem, um amigo meu disse assim, um amigo de infância, falou: rapaz, tem um cara vendendo uns terrenos aí, e ele começou o lote agora, está vendendo os terrenos, 5 mil conto cada um. Perdão, 5 mil não, agora que é 5 mil. Ele disse: o terreno é 1.500 conto cada um. Aí eu disse assim: mas é bom o terreno? Ele disse: é perto da praia, lá pertinho de Ilhéus e tal. Eu falei: eu vou lá ver, porque eu não vou fazer investimento sem olhar. Cheguei lá, quando eu vi os terrenos, eu falei: rapaz, esse negócio é quente, tem escritura, tem tudo. Tem, aí fomos conferir, tinha escritura, tinha tudo. Aí eu comprei 5 terrenos. Com o dinheiro que eu tinha guardado em 1 ano e meio. Eu comprei 5 terrenos. Eu dei uma entrada e esperei, fui pagando o restante com os 10% que sobravam. Eu comprei 5 terrenos. Hoje eu tenho 5 terrenos perto da praia, que daqui a 10 anos vão valer 200 mil no mínimo cada um. Primeiro ano eu fiz isso. A oportunidade apareceu e eu tinha dinheiro guardado. Mas tu vai falar: ah, pastor, mas o senhor ganha muito, eu ganho 1.000 conto por mês, como é que eu vou gastar 100? Quando chegar no final do ano eu tenho 1.200 conto guardado. Isso porque você está pensando a curto prazo. Se você pensa a longo prazo, você vai ver que 5 anos depois, você vai ter não 10 mil reais, não chega nem 10 mil que você tem, mas já pode mudar alguma coisa na sua vida, você pode comprar alguma coisa que vai aliviar custos, que vai tirar você de talvez do aluguel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a primeira lei é ganhar, a segunda lei é gastar, a terceira lei é economizar. Mas você tem que economizar a partir do que você já tem. Mas eu já estou devendo muito, pastor, como é que eu vou economizar? Se você não começar agora, você não vai começar nunca. Você tem que começar. Ah, eu não consigo guardar, não, eu gasto. Então dá para alguém que você confia. Quando eu comecei a fazer isso, eu estava orando e o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Compre um cofre. Eu tenho um cofre em casa, olha. Nunca ficou vazio, graças a Deus. Desde que eu comprei. Vai fazer 4 anos que eu comprei. Até dólar tem lá dentro. Num lugar que eu fui pregar, me deram oferta em dólar. Eu falei: deixa guardado aqui, quando eu for para Israel, eu gasto lá. Então assim, Deus não prospera quem não tem uma mente controlada. E aí vem a última lei da riqueza: investir. O investimento ele vai aparecer, Deus mesmo vai trazer, amém? Amém. Não invista em nada que você não tem certeza de que é correto. Por exemplo, me perdoe se alguém aqui trabalha com isso. Não sei se eu falo. Não invista em marketing multinível. Não é investimento isso, tá? É trabalho.
Marketing multinível, pastor, é bênção ou maldição? Depende de quem faz e do que faz. Alguns marketing multiníveis do Brasil são tops. Não vou citar nome para não ofender ninguém. Mas todo marketing multinível que não tem produto é furada. Mas a gente tem uns sérios aí, como Rinode, Herbalife, Forever e outros mais. Polishop agora, né? Mas isso não é investimento, isso é trabalho. Então você pegar o que você guardou para investir no trabalho não é investimento, ok? Eu não estou dizendo que é errado você trabalhar com marketing multinível. Não está entendendo? Se você trabalha, é um trabalho digno como qualquer outro. Pelo contrário, o Brasil que não tem essa visão ainda, mas é um trabalho muito bom. Mas não é para você pegar o que guardou e investir. Isso não é investimento, isso é trabalho. Esse dinheiro que você vai economizar, você vai usar ele para investir em algo que vai te trazer retorno. Permanente, não momentâneo. Então, quando você respeita essas 4 leis, e além de respeitar essas 4 leis, você respeita os princípios divinos. Quais são os princípios divinos, pastor? Dízimo, oferta e primícia. Deus vai te honrar muito. Amém. E eu quero encerrar falando deles. Amém. Dízimo. Qual é o entendimento que eu tenho sobre dízimo? Muita gente diz assim, eu não dou dízimo não, porque não tem dízimo na nova aliança. Quem já ouviu alguém falando isso? E é verdade, não tem mesmo. Não existe nenhum ensinamento sobre dízimo na nova aliança, sabia? Por 2 motivos. Primeiro, o dízimo não é da nova aliança e nem da velha. O dízimo é um princípio divino que aparece antes da nova e antes da velha. A primeira pessoa a entregar dízimo na Bíblia foi Abraão. E ele não era da nova nem da velha. E sabe o que foi que levou Abraão a entregar dízimo? Não foi porque ele queria ficar próspero. Não foi nem porque ele queria ficar livre do devorador. Quem conhece a história? Ele havia conquistado uma guerra, estava podre de rico com os despojos, mas estava no deserto sem comida. Ia morrer rico. Aí Deus coloca um sacerdote chamado Melquisedeque para cruzar o caminho dele. E o sacerdote dá para ele e o exército dele pão e vinho. E em gratidão a Deus, não para receber, em quê? Ele entrega o dízimo. Dízimo é gratidão, não é obrigação. Dízimo é gratidão. Então, movido por gratidão, ele dá o dízimo a Melquisedeque. E lá em Hebreus 7, muita gente usa esse capítulo para refutar o dízimo. A Bíblia ensina que o sacerdote eterno é o sacerdote Melquisedeque. Então, não tem nada a ver nem com lei, nem com graça. É a ver com princípio estabelecido. E para quem não quer dar 10%, tem que cumprir o princípio do Novo Testamento. O princípio do Novo Testamento não é 10%, é tudo. Tem que vender tudo, trazer nos pés do pastor e colocar. Ah, não quero não. Então, pelo menos dê 10, faça certo. Sabe por quê? Porque Deus não é dono de 10% do seu dinheiro. Deus é dono de tudo na sua vida. O dízimo, ele testa a nossa fidelidade. A oferta não. A oferta não é 10, não é 15, não é 20. Deus não diz quanto é a oferta. Porque na oferta Deus não testa a nossa fidelidade. Na oferta Deus testa a nossa generosidade. A sua oferta revela o seu coração. Deus não separa você da sua oferta. Deus vê você e a sua oferta. Para Deus são a mesma coisa. A Bíblia diz que um dia Jesus estava do lado do gasofilaço olhando o povo ofertar. E uma viuvinha colocou 3 moedinhas, enquanto outros ricos colocaram grandes quantidades. E Jesus vira e diz, essa mulher foi a melhor que ofertou. Porque de toda a sua pobreza, ela deu tudo que tinha. Então Jesus não nos separa da nossa oferta. Eu e a minha oferta para Deus somos a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu. É simples, a sua oferta revela o que está no seu coração em relação a Deus. E aí tem um princípio sobre a oferta que muita gente não entende. Quem decide o quanto eu vou ganhar quando eu oferto? Sou eu ou Deus? Sou eu ou Deus? Está na dúvida aí. Quem acha que é Deus, levanta a mão. Levanta, gente, com vergonha não. Se errar, é humano. Quem acha que é Deus, levanta a mão. Quem acha que sou eu que decido o quanto eu vou? E quem não levantou a mão nem na primeira nem na segunda? Meu irmão, não é Deus que decide, não. A Bíblia diz que é você que decide. A Bíblia diz assim, quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia muito, tem nada a ver com Deus. Sabe por quê? Porque no que depende de Deus, Ele já liberou tudo sobre nós.
É nós que não liberamos para Ele, mas Ele já liberou tudo sobre nós. Então aprenda a ser generoso na sua oferta. Mude sua semente. Não dê o pior para Deus, não dê o que sobra, dê o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é R$100, não é 200, às vezes é 10 num dia, mas dê o seu melhor. Agora às vezes a gente pega a menor nota da carteira e dá, ainda amassada, parecendo dia de bêbado. Faça isso não, isso é feio. Deus merece o nosso melhor, amém? E a primícia, que é um grande desatar de Deus. Eu sou primiciante há 15 anos. Então, uma vez por mês eu me reúno com o meu pastor, sento com ele, e o princípio da primícia é o seguinte: você sabe que você não coloca primícia no gasofilaço, né? Primícia é entregue na mão do seu pastor. E todas as vezes que você entrega, você tem que requerer uma bênção para a sua família, para a sua descendência. É o que está escrito em Ezequiel. Então, toda vez que eu vou entregar a primícia, eu disse assim: pastor, ora aí, porque eu estou precisando de um milagre nessa área. E a primícia, ela garante o destino financeiro da minha geração, é o que está escrito. Quer que seus filhos sejam prósperos? Seja primiciante. Deus vai derramar sobre eles o favor que está na sua vida. Você recebe? Amém. Então, para a gente fechar, para terminar, mas quem está gostando, diga amém. Amém. Ó. Deus quer mudar a sua mente nessa noite. Amém. Você vai sair daqui com a mente nobre, amém? Amém. Eu quero orar por você agora. Mas eu só vou orar se você vir aqui ofertar. Se você não ofertar, eu não vou orar por você. Misericórdia, pastor. Não, eu vou provar para você que o que eu estou fazendo é bíblico. Amém? Quando Isaac foi abençoar Esaú tinha direito à primogenitura, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês não lê Bíblia, não? Quando Isaac foi abençoar Esaú tinha direito à primogenitura ou não? Porque sabe que ele abençoou Jacó, né? Mas ele ia abençoar quem? Ele ia abençoar ou não Esaú? Antes de abençoar Esaú, ele exigiu alguma coisa? Exigiu? Claro que exigiu. Antes de abençoar, vá lá buscar um cordeiro, uma caça para mim. A bênção era dele por herança, mas toda a bênção é liberada quando eu também entrego. Sim ou não? Amém. Antes de Elias abençoar a viúva, ele exigiu alguma coisa? Pediu alguma coisa? Sim ou não? Deus queria abençoar a viúva, queria ou não queria? Mas Elias chegou lá e falou assim: assim diz o Senhor, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar farinha. Foi assim? Foi, gente? Primeira coisa que ele fez, ele pediu ou abençoou? Abençoou depois que comeu. Eu quero comer, faz um bolo para mim aí. Mas só tem aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para comer e morrer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pode fazer aí. É um princípio bíblico. Mesmo tendo direito à bênção, eu preciso devolver a Deus a honra. Mexe com a gente isso, né? Olha, eu já fui pastor de igrejas bem pobres, que às vezes a irmã vinha trazer a oferta, me dava vontade de devolver, de tão pobre que ela era. Mas o Espírito Santo me dizia, sabe o quê? Se você fizer isso, você vai impedir que eu libere sobre ela o meu favor. Há dois princípios na Bíblia que a gente desrespeita muito. O primeiro deles, não se apresente diante de Deus de mãos vazias. E o segundo, nunca vá diante de um profeta de mãos vazias. Quando Saul está procurando as jumentas do seu pai, e ele resolve ir em Ramá pedir a Samuel uma bênção, ele diz para o moço dele assim: não podemos ir lá, sabe por quê? Porque acabou o nosso pão. O moço esperto disse: não, eu guardei aqui pão e mel, nós vamos lá sim. E eles recebem lá o direito de ser rei. Então nessa noite eu quero orar para Deus mudar o teu destino. Eu não estou pedindo para você ofertar dinheiro não, você vai ofertar o que você tiver aí. Um detalhe, tá? Eu não combinei nada com o pastor, não tem oferta, não tem nada disso. Eu estou fazendo isso aqui porque é o que eu acredito. Amém? Mas eu quero que você traga. E se você não tem, e o irmão do lado tem, falou: irmão, me dá aí um dinheiro aí para eu ofertar. Fala aí. Fala com ele aí. Pô, irmão, dá um dinheiro aí para eu ofertar. Mas todo mundo vai vir hoje aqui com oferta, irmão. Não vai vir na frente sem oferta, não. Eu não sei quanto você vai trazer, eu não sei como você vai fazer, entendeu? Mas você vai vir aqui na frente com uma oferta em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem não tem nada aí? Pastor, eu estou duro. Vem aqui na frente pegar a oferta, vem. Bora, gente. Estou dando dinheiro aqui, né? Se você não estou dando dinheiro para você ofertar. Bora, em nome de Jesus. Até para vir pegar a bênção, você está com lerdeza?
Em nome de Jesus, tome aqui. Demorou demais, acabou, né? Tá vendo? Vem alguém perto de você aí, fala aí, irmão, presta aí R$1, presta aí R$2, presta aí Mas eu quero ofertar. Eu quero orar por todo mundo hoje. Glória a Deus. Não tem dinheiro não. Sei lá, oferta o que tiver aí, o que Deus tocar no seu coração. Mas eu quero que você venha aqui na frente com oferta. Porque eu quero orar hoje por você dentro do princípio bíblico. E o princípio bíblico é, se queremos receber algo de Deus, nós temos que semear primeiro. É o princípio, irmão, não dá para contrariar isso não. Deus não tem pena da gente. Sabe por que Deus não tem pena? Porque Deus não se move por sentimento, Deus se move por fé. Se Deus se movesse por sentimento, não existia ninguém morrendo por aí. Deus se move por fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então pega na sua mão a sua semente. Em nome de Jesus. Pastor, estou sem dinheiro aqui, estou sem nada. Vê aí o que pode ser semente hoje. Eu já dei tanta coisa como semente. Que Deus tocar e você vai trazer. Amém? E eu quero orar por você, liberando algo que está sobre a minha vida e que vai chegar na sua vida também. Eu falei aqui no começo isso. Deus tem me dado uma graça de possuir coisas que eu não tenho condições de comprar. De ir em lugares que eu não tenho condições de ir. De ir. Ser convidado e a pessoa diz, não, vem que eu pago tudo e eu vou. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Amém? Mas eu quero que você venha aqui e traga uma semente. Irmã, abre essa caixa aí. Porque esse negócio não é de Deus com essa boquinha fina, não. A gente quer dar um carro, não pode, a chave não passa. A gente quer dar sei lá. Eu já dei tanta coisa de oferta. Eu estou vendo o sofá ali, já dei sofá de oferta, já dei relógio, já dei dinheiro, já dei sapato, já dei um monte de coisa. Porque a oferta não é dinheiro somente. A oferta é tudo aquilo que eu posso compartilhar. Amém? Então pega na sua mão a sua semente aí. Se você ainda está sem nada, vira para o irmão do lado e diz, ô irmão, tenha compaixão de mim aí, não deixa eu perder essa bênção não. Amém? Para não dizer que não vem nada, então fala com eles, deixa eu ir contigo então, para ir pegar uma carona aí, para receber a bênção. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar. Estenda suas mãos para frente. Senhor, eu quero abençoar aquilo que está nas mãos dos teus filhos. Deus, eu quero declarar que o Senhor levantará aqui uma geração de reis. Tua palavra diz que existem reis e existem sacerdotes. Os sacerdotes necessitam que os reis os sustentem. E eu quero declarar que o Senhor vai levantar aqui uma geração de empresários. De homens e mulheres que serão donos do seu próprio negócio. Eu quero orar por ideias, Senhor. Eu não sei se vai vir através de sonho, de algo que essa pessoa já está pensando, mas eu quero te pedir que venha ideias criativas. Meu Deus, ideias que vão mudar o destino financeiro dessa pessoa. Em nome de Jesus, nessa hora eu quero te pedir, meu Pai, que se desate nesse lugar. Meu Deus, uma prosperidade assombrosa. Meu Deus, pessoas aqui que humanamente falando não têm condições de ter uma casa, um carro, assim como o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer com pessoas aqui. Meu Deus, eu ouvirei testemunhos. Eu ouvirei testemunhos aqui, Senhor, dessas pessoas. Meu Deus, as pessoas que nesse momento estão desempregadas, que teve um ano difícil, elas irão viver o sobrenatural. Se você recebe, diga eu recebo em nome de Jesus. Agora, antes de você vir ofertar, eu quero encerrar falando isso. Amém? Antes de você vir ofertar, preste atenção. Domingo passado, dia 2. Domingo passado foi dia 2? Foi, dia 2, aniversário da minha esposa. Foi o ano novo em Israel. Rosh Hashanah. Domingo passado, Israel entrou em um ciclo de Shemitah, em um ciclo de jubileu. Talvez você não saiba o que é isso. Mas o Shemitah inicia 7 anos de intensa prosperidade. Amém? Amém. E eu estou dentro disso. Amém. O jubileu é o tempo da libertação e da quitação de dívidas. Quando chega o jubileu, todas as dívidas são perdoadas. Mas para isso a gente tem que perdoar quem deve a gente também. Então Deus libera o favor dele sobre a minha vida. Começou domingo. No ano de 2006, eu estava na Batista da Lagoinha e a Cindy Jacobs estava pregando. E a Cindy Jacobs disse assim, em 2006, ela disse assim, a partir do ano que vem, que era 2007,
o Brasil vai entrar em 7 anos de vacas gordas. Então, de 2007 a 2014 vai ser o tempo que o Brasil vai mais prosperar. E foi verdade. O Brasil pagou dívida, o Brasil emprestou dinheiro para as nações em 7 anos. Mas ela disse assim, 2015 até 2021, o Brasil vai entrar no seu tempo de maior crise financeira. Aí o povo ficou triste, disse, não se entristeçam, porque existe uma profecia aí. O cavalo preto que foi liberado sobre as nações, lá em Apocalipse, para tocar a finança das nações, existe um decreto de proibição sobre ele. O decreto de proibição diz que ele não pode tocar nem no azeite nem no vinho. O azeite representa a nação de Israel, a oliveira de Deus. E o vinho representa a videira do Senhor, que é a igreja. Sabe o que isso significa? Que nesses 7 anos que nós estamos entrando, no meio de toda essa crise que a nação está passando, vai ser a época que Deus vai mais nos prosperar. Você recebe. Quem não tem casa vai ter casa, quem não tem carro vai ter carro, quem está desempregado vai se tornar empresário. Você vê isso? Mas tem um segredo só: mantenha a fidelidade em meio à crise. E Deus vai trazer o favor sobre a sua vida. Você recebe isso? Não pode sair do seu lugar com alegria, ofertando, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida o favor de Deus. Você vai entrar em um tempo de favor de Deus. A tua vida vai entrar em um tempo de favor de Deus. A tua empresa vai entrar em um tempo de favor de Deus. Talvez o que você tem ainda é muito pequeno, mas é nas pequenas coisas que Deus faz o extraordinário. Eu declaro que você vai viver um tempo do extraordinário. Não importa onde você nasceu, como você cresceu, o que você tem ou o que você deixa de ter, Deus é poderoso. Nos celeiros do Senhor não existe crise, não existe escassez de provisão. E é assim que Deus vai fazer na sua vida, se você recebe de obedecer em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pai, obrigado nessa noite pela fidelidade do teu povo. Quero declarar, Senhor, que essa igreja é uma igreja de reis e sacerdotes. Que o Senhor vai levantar aqui homens, meu Deus, que vão ter o suficiente para manter a tua obra, para semear na vida dos teus filhos, na vida dos missionários, na vida daqueles que têm o chamado, em nome de Jesus. Amém? Enquanto você vem, eu vou dar só alguns avisos para passar para o pastor. Depois eu vou estar orando mais uma vez pela sua semente. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube que se chama Radicais e Sobrenaturais, e lá você vai encontrar mais de 200 mensagens, muitas delas sobre libertação na família, que é a área que nós trabalhamos hoje fortemente. Então procure lá, Joaldo Almeida, sou eu, esse cabo bonito que está lhe falando aqui. E se você quer receber diariamente um devocional que nós fazemos chamado Alimento Diário, aí você pega meu número com o pastor Wilson depois, tá? Aí você vai me mandar um WhatsApp dizendo assim: pastor, eu sou daqui da Igreja Quadrangular, do pastor Adilton, eu estive lá no culto e eu quero receber o alimento diário. Pastor Adilton recebe o alimento diário? Mas recebo, eu mando para ele. Então, coloca lá seu nome para você receber direto, pastor. E aí você vai receber o alimento diário, uma ministração de 5, 3 minutos, depende do dia e da inspiração do Senhor. Todos os dias eu mando. E você vai poder receber e nos acompanhar. Então, nos acompanhe na rede social. Quando você assistir os nossos vídeos lá no YouTube, né, Radicais Sobrenaturais, assine o nosso canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai estar sendo informado. E tem muita ministração boa lá. Muita ministração que você vai gostar, principalmente sobre libertação na família. Tem um seminário lá que nós fizemos que se chama Sexualidade Restaurada por Deus. Nós trabalhamos há 15 anos com a restauração de homossexuais, de pessoas que vieram do lesbianismo, que vieram desse mundo homossexual. Hoje nós já temos vários filhos que são ex-gays. O mundo acredita que não existe, mas eu tenho filhos pastores que eram gays, que são casados hoje, que acompanham-nos no nosso ministério. E lá tem um seminário completo, Sexualidade Restaurada por Deus. Talvez você conheça alguém que tenha problema nessa área. Então lá nesse seminário nós ensinamos como cuidar de pessoas com problema nessa área. É um seminário tremendo. Eu estava indo agora para a República do Congo para fazer esse seminário. Espera aí que eu vou orar. E Deus não permitiu que fosse agora. Lá eles iriam reunir 5.000 pastores para eu falar sobre o assunto. E isso vai acontecer ano que vem. Então é um seminário intenso, poderoso, que você pode estar aprendendo. Talvez você tenha alguém na família assim,
que tem um problema nessa área da sexualidade. Não é só na questão da homossexualidade, mas na questão dos distúrbios da sexualidade, como pornografia, masturbação, problemas de conduta moral que às vezes a pessoa tem como consequência da vida que ela teve, ou de alguma coisa que aconteceu na vida dela, e Jesus é o libertador. Aquele que é poderoso para te salvar e poderoso para te transformar. Amém? Então eu creio nisso. Amém? Estenda suas mãos benditas para cá. Pai, nós declaramos que o Senhor vai multiplicar a sementeira dos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. E eu quero declarar, Senhor, que aqui haverá um povo desatado, Senhor. Um povo que vai viver, Senhor, de glória em glória. De milagre em milagre, Senhor. E em nome de Jesus eu declaro um tempo de prosperidade intensa na vida dos teus filhos. Na vida dessa igreja, eu oro pela vida do pastor, da sua esposa, da sua família. Eu declaro, Senhor, que eles serão um sinal de prosperidade nesse lugar. E que tudo que eles têm vivido ainda é bem pouco diante de tudo que o Senhor vai fazer na vida deles. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu sei que nessa noite uma chave girou no nosso entendimento e nós vamos viver um tempo novo. Eu quero quebrar toda a palavra de maldição contra a vida dessa pessoa. Tudo que um dia alguém liberou de que ela não quer dar certo, de que ela não quer crescer, está repreendido em nome de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você recebe isso, diga eu recebo em nome de Jesus. Um aplauso poderoso a Jesus nessa noite. Aleluia! Muito obrigado. Amém.